você for fazer uma aposta esportiva, seu lugar é a Bet Nacional, a bet mais confiável dos brasileiros. Aponte seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela. Eu queria entender agora, falando sobre modelo de jogo, o que você pensa assim, você é um técnico adaptativo com o material humano que você tem, encaixes individuais e encaixe por zona, ou como o melhor o seu grupo se adapta, ou o seu grupo tem que se adaptar àquilo que você acredita, ou é uma análise de adversário. Você falou do 3-3-4, que eu quero entender também, mas assim, imagino que seja uma coisa muito parecida com o 3-5-2, a diferença é que os laterais estão bem avançados, né? São atacantes. São atacantes de ofício ali. Você joga com atacantes de ofício. Isso. Caralho, eu quero entender isso daí e, enfim, como é que você pensa o modelo de jogo enquanto treinador nessa altura da sua carreira? Eu sou um treinador que, assim, eu fui taxado como treinador da marcação individual, onde muitos não acreditam, ainda, infelizmente, mesmo o Abel fazendo em alguns momentos. Ele joga muito, assim. Impressionante. Entende? O Liverpool jogou assim também. O italiano lá, que da Atalanta lá jogava assim. Gasperini. Jogava assim. Então, como que surgiu a nossa marcação? Então, ela voltou mesmo ao futebol? Porque teve um tempo que ela ficou meio em desuso, assim. Essa época de Tite, Mano... A marcação individual? Carilli, eram os caras que jogavam mais... linha baixa, bem médio posicionados baixo. E tal, na marcação zonal. E agora a gente tem voltado a ouvir. O que a gente vê muito é encaixe individual no tiro de meta adversário. A primeira abordagem. Aí depois é tudo zonal. Alguns ainda voltam para zonal. Eu vou citar alguns exemplos até a gente chegar no modelo, tá? Conversando com o Rafael Lacerda, do Atlético Goianiense, ele falou, tô fazendo a primeira abordagem, mas em 70% dos jogos eu marco individual. Aí eu falei, porque ele me ligou para falar do Tito, zagueiro que foi para lá em o Maranhão, aí eu passei a acompanhar os jogos do Atlético Goianiense. 60%, 70% dos jogos é marcação individual. O Cuca, há um tempo atrás, marcava individual. O Renato fez. Então, e o Cuca, quando eu jogo contra ele no Atlético Paranaense, ele já ficou surpreso por eu marcar individual, só que o meu marcação individual é sem sobra. Só que existe uma construção para chegar nesse momento que eu vou contar para vocês. O Bayern de Munique foi marca assim. Individual com linha alta. Palmeiras também. Muito. E o Osório, quando estava no Atlético Paranaense, ele demorou 15 minutos para entender que nós estávamos marcando individual. Um abraço pro Fernandinho, que virou meu amigo. Grande, o Fernandinho, o craque? O craque. Ele estava no jogo, o Osório ali, ele chega pro Osório e fala, eles estão marcando individual. Aí ele começou a sentar a borracha no jogador, e Thiago Heleno também, pra acalmar, né, porque a gente, time jovem... O cara não tava achando. Não achava. Muito difícil. O cara deu um baile no Osório, velho, olha só. E aí o Osório, na entrevista dele, ele fala, há anos não vejo a marcação homem-homem, e aquilo ali, o negócio repercutiu. Enfim, como que começou? Nós temos um amigo que me levou junto, né, pro Maringá, que falou, nós temos que jogar, porque acho que ele viu a Atalanta jogar, se eu não me engano, nessas viagens, que ele é um dos amigos dos Toys. E ele viu em alguma dessas viagens dele, ele viu algum time fazendo, vamos marcar individual, dá, e aquele grupo de amigos que compraram uma parte do Maringá, cara, vamos marcar individual, só que os treinadores que estavam, antes que eu era o auxiliar, os caras não compravam a ideia, que achavam loucura. Até porque eles não tinham uma ideia do que era marcação individual. Eles achavam que era cada um marca o seu e tá bom. Isso que eu quero entender. Porque na cabeça do torcedor é meio que... isso aí. É isso. Eu falo hoje, em entrevista, que é um caos organizado. Nós, as equipes que eu trabalho dessa forma, que eu jogo, porque aí eu tenho que ter jogador com perfil para isso, senão não jogo. No Ipatinga eu marquei individual, mas só com os 3 por dentro. E um zagueiro que eu marcava individual, e o Wellington, como era mais velho, ele fazia a sobra dos 2 lados. Eu adaptei àquela situação. Eu coloquei a marcação individual e o restante zonal, com salto, essas coisas todas. E aí 21 nós não conseguimos, 20 nós não conseguimos, achava que estava fazendo individual, mas não estava nada. 21 começou a melhorar, e 22 a gente faz uma marcação individual, que era um 4-3-3, no Maringá. Mas assim, essa evolução da marcação individual, que durou alguns anos, foi uma evolução do seu jeito de propor,
Ou era um grupo de jogadores que foi aprendendo a fazer também ao longo do tempo? Vou chegar lá. Passamos, como que nós vamos fazer para marcar individual? Mano, a gente falava assim, a gente precisa de um monte de cara de um monte de manga larga aí para poder correr. Uhum. O cara não precisa ter técnica. O cara, se ele tiver o mínimo de refino possível, mas se ele conseguir perseguir, nós já estamos aí. Porque era um bando de louco, eu falo isso para eles. Nós éramos um bando de louco e eu comprei a ideia porque eu também não concordava. Eu, nos times que eu trabalhei na Baixada, principalmente de base, eu jogava com 3-6-1. Se eles não chutar no meu gol, eu empato o jogo, tá tudo certo. Eu falo isso para as pessoas. Acho que é o Celso Ruth. Então, assim, porque a minha escola eu sou fã do Filipão, Luxemburgo, Mano Menezes, essas são as minhas referências, tipo, Cuca. E aí eu falava, mas os caras de tanto eles falarem, me convenceram. E aí só que aí nós passamos a ter estudos dos adversários, a análise. E aí o que nós fazemos? Contratava os jogadores, principalmente de meio campo, que conseguisse E voltar. acompanhar, perseguir. Aí nós entendemos que dava. O extremo já tem que voltar até o meio. Então, se ele tiver que correr mais uma metade de campo, tá tudo certo. Nós passamos a contratar os extremos com esse modelo de perseguição. Só que em 2022 nós tínhamos o alemão, que jogou no Santos, que jogou no Guarani, Ponte Preta. Aquele alemão que foi revelado no Santos? Esse, eu lembro. Meu amigo pessoal, um abraço alemão. E nós tínhamos o alemão de centroavante. Como que o alemão vai marcar 2? Porque a gente fazia o quê? Extremo com laterais, centroavante para os 2 zagueiros, todo mundo marcava, sobrava um zagueiro lá. Então a nossa construção começou assim em 21, com uma sobra. Certo? E aí o alemão tem que marcar 2. O alemão me xingava, resmungava, porque ele é estressado. Não dá. Aí, na metade de 21 do estadual, a gente muda. A gente faz uma marcação e deixando um zagueiro livre. O alemão fazia, aí nós fazíamos o estudo, o jogador que menos joga tá do lado direito. O alemão marca do lado esquerdo e deixa... E aí a gente fazia aquele salto curto ali de extremo e alemão fazendo a volta, aquele negócio todo, para continuar com sobra. E aí um jogo contra o Cascavel, meu zagueiro, que até subiu com o Londrina agora, Rafael Castro, chegou e falou, não, pô, vamos marcar 10-10 todo mundo. Seja o que Deus quiser. É o grande society, assim. Seja o que Deus quiser. E aí o Tcheco era o treinador do Atlético, do Tcheco, Cascavel. Jogou no Grêmio. E o Zé... e o Zé era auxiliar dele, o Zé tem até uma amizade com ele, fui no salão essa semana. Aí, porque aí nós olhamos pro time do Cascavel com 3 zagueiros. Aí esse negrão chega pra nós, o Rafael, vamos marcar mano a mano. Aí eu peguei o quadro, como que nós vamos marcar mano a mano? Mano, os 3 atacantes nos 3 zagueiros. Bate lateral com lateral e todo mundo sai marcando. Eu falei, como é que é? E aí? Aí eu cheguei pros Vilar, um zagueiro que eu trouxe, que tá no Botafogo. E aí, negão, vamos? Vilar novinho, ele, vamos. E aí, Rafa foi capitão do Corinthians até, 90, se eu não me engano, na geração que foi campeão de Copinha. Rafa, vamos, negão, vamos. Aí usamos um termo que não dá pra usar aqui. Falei, rapaziada, vamos. Acabamos. Pode usar, cara. Vamos dentro dos caras. Tem medo de cagar, não come. Vamos pra dentro dos caras. Aí, meu irmão, chegou lá, o Tcheco começou a olhar pro Zé Luiz, o Zé Luiz também não entendeu nada, e a gente no maior volume em cima do Cascavel, surpreendemos. Aí o nosso chefão falou, cara, dá pra gente fazer assim. Aí nós passamos a nos adaptar dentro do modelo. Que aí 22 a gente já contrata jogador com esse perfil, mais pra esse tipo de coisa. Aí nós começamos a quê? Buscar os números, aliamos os números com a inteligência que nós colocamos também, né, para poder detectar os jogadores com esse perfil, e nós passamos a jogar dessa forma, num 4-3-3. Joguei com o Serginho em 24. Serginho, a parada é o seguinte, ele jogava de extremo, né? Você não vai conseguir marcar o lateral. Então o que nós vamos fazer? Você encosta nenhum zagueiro. Só que o que acontece? Sem a bola, o Serginho encostava no zagueiro, com a bola, ele vinha flutuar. Então o Serginho era sempre um a mais no meio do campo, porque ele é extremamente inteligente, com bastante qualidade técnica. E aí, qual que era o problema? Qual que é os... Pô, vou me entregar aqui, né? Eu vou trabalhar agora no Uberlândia. Não, calma, fica tranquilo. Pô, os mineiros vão ver. É só no final do ano. Então, mas o campeonato é em janeiro. Aí o que a gente fazia? Perde, pressiona muito bom, pé na bola o tempo todo. E roubamos a bola, chegamos no ataque em poucos toques.
Tá. Não precisa ficar tico-tico, toca pra lá, toca pra cá, não precisa. Zagueiros, do jeito que ela vem, ela volta. Extremos com velocidade para poder atacar as costas dos caras e vamos assim. No entanto, tem um gol, depois se vocês puderem pesquisar, no Atlético Paranaense, onde a gente faz a marcação encaixada, o Santos bate um tiro de meta. A gente ganha ela, o Tito, o Vilar ganha no alto, Serginho sai do Gustavo Henrique, não era o Gustavo Henrique, era o Kaique, que jogou no Santos. Sai do Kaique, recebe essa bola, Atlético, todo mundo olhando, Serginho livre, chuta de fora da área, 1-0 para nós. Então, assim, começamos a jogar dessa forma. Temos um jogador com muita qualidade que é o Serginho, e não vamos desgastar o cara, ele fica em um dos zagueiros. E aí nós fomos adaptando de acordo com os nossos jogadores. Só que nós ficamos manjados. 4-3-3 dessa forma, ficamos manjados. Aí por uma necessidade... Que é uma coisa, né, que acontece, tipo... O técnico, a gente fala muito sobre o técnico ter uma série de jeitos de jogar e marcar, porque se ele te for um cara de uma nota só, uma hora lido, Alguém descobre. acabou. Mas qual que é o lance da marcação individual? Na minha concepção, primeiro que muitos técnicos não acreditam, e já começa ali. O cara já começa a desdenhar ali. Como que nós vamos perder para um time que marca individual? Porque eles acham que é só vencer o primeiro duelo. Mas há assim, eu sou palmeirense, eu vejo isso no meu time há quase 5 anos. Uhum. O Abel acho que fez marcação zonal em 2020. Ele fez uma mista em 2020. 21 ele já começa a implementar essa marcação individual. 22 acho que é a melhor era dessa questão. Sim. Mas, por exemplo, nesse ano de 2025, o Palmeiras sofreu muito no jogo de ida contra a LDU lá. E aí você analisa a tática do jogo, vários canais fizeram essa análise e mostraram e evidenciaram o risco do desencaixe de uma peça que desencadeia em todas as outras e pode ocasionar gols, assim, os caras chegar tabelando dentro da sua área. Assim. É esse risco mesmo? Esse é o risco. Porque você tá marcando individual, você venceu o primeiro duelo. Já era. Já virou 2 contra 1. O que eu coloco? Nós 3 aqui, marcando individual. Eu fui vencido. Se o meu marcador for na tua direção, tu salta. Corre o risco de fazer 1-2 e ficar vendido, mas tu salta e mata a jogada. Então a faltinha boba que a gente fala, ela tem que funcionar. Faltinha tática, né? Você entende? Transformou um gol do Botafogo, que é isso, assim. Ponto. O Igor Vinícius fica vendido entre o lance, ele não se decide se ele vai no zagueiro, se ele vai no Jefinho, fica no meio do caminho, 2-1, abraço, gol. Por que a marcação individual? Porque, primeiro, o jogador de futebol é muito disperso. Ele começa muito bem concentrado, daqui a pouco ele dispersou. A partir do momento que você marca individual, você não tem como ficar disperso, porque o teu e a minha marcação... O cara errar, você sabe que é o cara, você tem como cobrar o cara. Já era. Isso eu aprendi em marcação individual dentro da área. Não era marcação individual, era uma marcação mista de escanteio, onde eu era auxiliar do Aguinaldo Moreira no São Vicente 2013. Ele falava pro goleiro assim, grita um nome. Em vez de você falar assim, tá sobrando 2, fala o fulano, ou ciclano, tá faltando, tá sem marcar. Por quê? Porque se o gol sair daquele jogador, o goleiro avisou que o fulano estava só e que era para ele marcar. Então aquilo ficou muito forte na minha mente naquela época que eu vi em 2013. E aí eu trago da marcação individual o basquete, que eu joguei basquete, que eu sou até apaixonado por basquete, não muito por futebol, para jogar, para praticar. Que eu venho de uma família de basqueteiro e de sambista. E a marcação individual do basquete, cada um vai o seu. E aí 22 eu tinha o Carlinhos, campeão mundial com o Inter, campeão brasileiro com São Paulo, lateral esquerdo. Sim. E o Carlinhos falou, eu não vou atravessar o campo a marcar o jogador. Eu falei, Carlinhos, se não atravessar, você não vai jogar. E o Carlinhos fez isso. E aí, a nossa marcação individual é isso. Aí o jogador não fica disperso, ele começa a ficar mais atento, e quando a gente tiver a bola, com poucos toques, nós temos que chegar na área do adversário. Existe todo um cronograma de trabalho para as fases do jogo. Que é o que eu estava falando, as pessoas acham que é só marcar individual e seja o que Deus quiser. Não, existe todo um cronograma, fase por fase. Primeira fase, segunda fase, terceira fase, último terço. Mudança de corredor, perde, pressiona. Quando, por exemplo, você está no momento de bloco mais baixo, porque o adversário está em cima de você e o encaixe é individual.
Como que isso é feito na prática? Porque a marcação individual se pressupõe que cada um vai estar em um, mas aí vai depender do posicionamento do adversário. E uma vez que esse adversário se movimente bastante, leia essa marcação individual, como fazer para o seu time não bagunçar e virar uma salada muito grande? Levar o zagueiro pro meio Levar o zagueiro pro meio campo, levar o zagueiro pra ponta de D abrir. Como é que faz? Última pergunta. Como faz? Acompanha. Acompanha. Porque a maneira que nós jogamos, ela não, primeiro que ela não tem uma plataforma. Não tem. Defensivamente não tem. A plataforma é o adversário. É o adversário. Então, se o jogador ficar estático, o meu fica estático. Se o jogador movimenta, o meu movimenta. É inegociável, assim. É inegociável. Mas eu vou citar um exemplo contra o Atlético Mineiro. Mas eu preciso voltar um pouquinho antes, né? Não, fica à vontade. Pergunta. Pode ir lá. Jogamos contra o Azures. Certo. Do mesmo padrão nosso. O Rainer lá que... Tinha, que veio pro Santos também. Nossa, esse eu conhecia num churrasco na casa do Serginho. O Rainer veio do Azures e eles tinham o Oyer também, que agora estava no Itabaiana. O que os times começaram a fazer? Pegar os extremos e trazer para dentro, para bagunçar. Só que os meus laterais vinham atrás. No primeiro momento, dá um choque, mas aí a gente passa a entender o nosso modelo de jogo e aí a gente passa a cobrar com que os atletas façam isso. Então hoje, se você falar assim, Castilho, mas o Cuca, como que ele fez conosco? Marcação individual, ele tinha Coelho, se eu não me engano, aberto, que era do Palmeiras, Dudu aberto, Scarpa por dentro e Hulk meio que centralizado. O que o Cuca fez? Se eu não me engano, é o terceiro gol. Isso esse ano agora? Esse ano. Porque ele já tinha vencido aqui no Atlético, lá no Atlético Paranaense, de nós, sim. né? Com bola parada, diga-se de passagem, porque não conseguia. E ele passou a estudar nós. Ele pega os extremos dele e o Scarpa vai buscar no pé do Everson, porque o único que a gente não marca é o goleiro, e o Everson é muito bom com o pé. Muito bom. O Scarpa baixava, tirava o meu primeiro volante de lá, vinha para perto do Everson. Os laterais iam lá na frente para levar os meus extremos, que a gente estava num 3-3-4, que depois eu vou explicar. E aí o Hulk vinha até a intermediária, tirava o meu zagueiro. O que eles fizeram? Eles abriram um clarão no campo. Ficaram jogadores aqui. Já que a referência é eles, então vamos abrir a porra do clarão. É isso. Abriu um corredor nítido. Você pegar Maringá e Atlético Copa do Brasil, você vai ver. O Everson com a bola. E aí nós erramos, porque a gente não acreditou que isso poderia acontecer. O Everson fica com a bola no pé. O Lianco sai de trás. O Maranhão demora para acompanhar. Quando o Lianco atravessa o meio-campo, o Everson joga no Lianco essa bola, ele sai cara a cara com o Rafael Willian e faz o gol. Aí na segunda ele tentou, aí nós ganhamos, o que nós fizemos? O Buga saltava e o Maranhão vinha no do Buga. Foi isso que o Cuca fez. E uma outra coisa, que foi que ele fez, que aí alguns clubes já estavam fazendo, bateu o lateral rápido. A bola saiu, pega e bate. Por quê? Para não dar tempo da gente encaixar a marcação. Então era a única maneira que eles podiam fazer. Ou então eles traziam os extremos, muito time fez isso, o Atlético Paranaense fez muito isso. Levava os extremos lá para trás, para os meus alas irem atrás deles, e metia essa bola comprida no espaço vazio. No espaço vazio. Só que aí o meu goleiro joga adiantado, os meus 3 zagueiros são jogadores que gostam de ficar exposto e correm muito para trás, porque zagueiros tem uma... Não sei se vocês jogaram bola. Zagueiro não quer ficar exposto. Zagueiro sempre quer jogar de sobrinha. Quer que a bola venha mastigada, só para... É isso. Eu vou ter que correr. Só que todos os jogadores que a gente contrata é com esse perfil. E aí tem uma outra coisa que a gente faz muito. Todos os treinos, seja de parte física com bola, são todos os treinos voltados para o nosso modelo de jogo. Não é aleatório.
Não é hoje nós vamos fazer um reduzido. Hoje nós vamos fazer um 2 contra 2 sem fundamento. Não. Todos os treinamentos são voltados para o nosso modelo de jogo. Que aí tem a análise dos analistas do adversário, onde tem a fraqueza do adversário, onde tem o ponto forte do adversário, e a gente trabalha a semana em cima E disso. você tem uma... Você falou, pô, contra o Flamengo eu achei que eu poderia fazer isso no Maracanã e, na verdade, era melhor ter baixado. Hoje você é um técnico mais híbrido, assim, quando eu achar que tem que fazer zonal, você faz ou não? Por exemplo, no Maringá, era inegociável, porque é um modelo que nós implantamos junto com a diretoria Certo. e é do clube, DNA Os do caras clube. bancavam, né? Então era inegociável. E lá nós tínhamos todos os 28 jogadores com perfil para esse modelo. Tá. Estou indo agora para o Uberlândia. Estamos contratando jogadores com perfil que aguenta o tipo de jogo. Só que já tem alguns jogadores que estão no Uberlândia e que nunca nem ouviram falar da marcação individual. Então, o que eu preciso? Chegar lá, entender os jogadores, né? Mostrar para eles, e eu tenho 30 dias para fazer isso. Hoje esse é o seu modelo de jogo preferido? Eu não vou te responder. Por quê? Porque eu posso mudar. De acordo com o meu time, aí eu passo a ser híbrido, né? Porque de acordo com a ferramenta Com a que eu tenho. circunstância que você, claro. Só que eu não abro mão da primeira abordagem. Que eu acho que a primeira E é no abordagem tiro de meta. é isso. O que você mais aprendeu nesses jogos grandes que você teve ao longo da sua carreira contra a Cuca, Sampaoli, enfim, outros técnicos? O que mais te chamou a atenção que você trouxe para o seu dia a dia de trabalho? Primeiro, a coragem do Cuca, porque ele é um cara que, primeiro, ele tem uma humildade de reconhecer o adversário. Eu acho que isso, para mim, para qualquer ser humano, a partir do momento que você consegue ter humildade e reconhecer o adversário, eu acho que você já tem um ponto. Mostra o quê? Que ele estudou teu time, que ele sabe, ele conhecia os meus jogadores pelo nome. Então isso aí é uma coisa impressionante. Humildade, velho. Humildade. Ele sabe que se ele entra de qualquer... Ele chega no jogo contra o Atlético, ele fala, se eu venho aqui no Atlético Mineiro, se eu venho aqui no Paraná, achando que eu ia jogar de qualquer jeito, eu ia ganhar o jogo, não. O Hulk falou pra mim, o Bernard falou pra mim, que ele infernizou a semana dos caras. Caras te falaram, Hulk? No meio do jogo, o Bernardo acabou o jogo, ele até me deu a camisa, ele me chamou e falou assim, ó, não te conheço, continua na tua convicção que o que tu faz é diferente, o futebol brasileiro precisa de coisas diferentes. O Cuca falou a semana inteira que vocês eram isso, que vocês eram corajosos, que você fazia, batia, chegava e não parava de correr, e a gente não acreditou e a gente teve que ver na pele. No entanto, que foi 2-2, a gente saiu na frente, né? Então, assim, essa humildade, a qualidade técnica dos caras de Série A e Série B, ela é indiscutível. A diferença. A diferença. Muito Nós bom. temos que ir lá 4 vezes para fazer um, os caras vão... Mas